vai ter um apagão, vai cortar a energia da região, vai ser suspensa até 5 da tarde. Então pode ser que enquanto eu estiver pregando aqui, então você já fica de sobreaviso. Então pode ser que aconteça nesse horário, pode ser que seja mais tarde, pode ser que não aconteça. Então 11h20 está programado para termos os famosos apagões voltaram, né? Olha aí que beleza. Então é isso, e hoje à noite o culto noturno às 19 horas. Reunião de oração na sexta vigília, 10h30 da noite. Abra comigo agora sem demora no Salmo 122. Diz assim, versículo 1, Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reina a paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Deixa aberto aí, não feche, fecha apenas os olhos. Vamos orar. Pai Santo, louvamos o teu nome por esse dia, te bendizemos, porque tu és justo, perfeito, grandioso. Pedimos a sua graça hoje, para abrir nossos olhos e coração, para vermos a importância da casa do Senhor. Que o teu reino avance, Senhor. Que o Senhor receba glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando sequência hoje a série de exposições no livro de Salmos, a série de exposições dos Salmos de Romagem, e hoje faremos a terceira mensagem da série, o Salmo 122. O Salmo 122 foi escrito por Davi, e ele expressa, aqui Davi expressa o seu amor por Jerusalém, o seu amor pela casa de Deus. De que trata este salmo? Este salmo celebra Jerusalém como cidade escolhida por Deus. Havia apenas um local que seria o centro da adoração na terra. Apenas um local onde estaria o tabernáculo de Deus, símbolo da presença de Deus, e posteriormente o templo, que foi construído por Salomão. E esse local escolhido por Deus foi Sião, foi Jerusalém. Jerusalém era antigamente chamada cidade de Jebus, porque era a cidade dos jebuseus, os cananeus que habitavam a terra antes dela ser conquistada por Josué. Josué entra, mas não conquista tudo. Jebus, então, a conquista de Jebus fica a encargo de Davi. Davi, então, a conquista e coloca o nome dela de Jerusalém, cidade da paz. Ali estava a arca da aliança, ali estava o tabernáculo, ali a glória de Deus se manifestava, e ali foi o local que Deus escolheu para ser a sede da adoração, do culto a Ele, Jerusalém. Para nós, este salmo mostra a importância da casa de Deus, a importância da igreja, a importância que tem o
culto ao Senhor. Por isso que nós temos que, é importante pregar esse salmo, nós vemos, aprendemos isso. Esta reunião que está acontecendo hoje, esse lugar aqui, esse salão, estabelecido aqui nesse endereço, e quando se dá o horário do culto, domingo de manhã e domingo à noite, é da mais alta importância. Isso aqui não é uma reunião para vir quando não tem nada para fazer. Isso aqui não é algo para ser colocado na agenda assim, está ali no terceiro, quarto lugar, brigando ali acirradamente pelo terceiro. A igreja, o culto, deve ocupar um lugar central nas nossas vidas. É de máxima importância. Se você pegar a sua agenda, durante a semana tem trabalho, escola, tem universidade, tem passeio, tem formatura, tem aniversário, tem passeio com o cachorro no parque, e tem o culto. O culto nessa agenda inteira ocupa o primeiro lugar, a primeira posição. Está no lugar mais importante. Não tem nenhum evento na semana que acontece na face da terra, seja uma final de Copa do Mundo, seja um concerto de rock, seja uma final de Champions League, seja o casamento de alguém, não tem nenhum evento que se compara ao culto. Ele é o evento mais grandioso, mais espetacular, mais solene, mais glorioso da face da terra, porque é o único evento que Deus, o Senhor, se faz presente. Mas parece que nem todos nós crentes pensamos assim, né? Por isso que chegamos atrasados, não vestimos adequadamente, ficamos mexendo no celular na hora do culto, a hora que dá vai, a hora que não dá não vai, essa coisa. Não devemos tratar o culto assim, a casa de Deus assim. Devemos ter o maior apreço pela casa de Deus, pelo culto a Deus, porque Deus está aqui. E é isso que vamos ver hoje. Primeiro, ele mostra, o texto começa mostrando o sentimento que o cristão deve ter quanto ao culto. Qual que é o sentimento que ele tem que ter quando ele vai à igreja? Verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Note que o salmo era salmo de romagens, porque eram peregrinos, judeus que moravam longe de Jerusalém, que faziam uma romaria até Jerusalém, e cantavam esses salmos. O sentimento que o peregrino tinha, quando era convidado a ir até Jerusalém, ir até o templo, o sentimento, a reação dele era de alegria. A reação deles era de júbilo, era de gozo, porque eles iam pelo menos 3 vezes por ano, na Páscoa, no Pentecostes, ou na festa dos tabernáculos, e ali ofereciam sacrifícios, e ali havia os levitas, ofereciam sacrifícios, e começavam a entoar também suas harpas, e havia ali um culto era oferecido, e aquela multidão, aquela romaria, ia cheia de gozo, cheia de júbilo, cheia de alegria, ao saber que estava se aproximando uma das 3 festas, então eles poderiam ir para adorar o Senhor. Queridos, esse deve ser nosso sentimento quanto à igreja, quanto ao culto, quanto à comunhão, à adoração. É de alegria, é de dizer amanhã eu vou orar, eu vou cantar louvores, eu vou levar minhas ofertas, eu vou estar em comunhão com os irmãos, eu estou alegre porque amanhã tem culto. Não deve ser uma atividade entediante para nós, cansativa, não deve ser uma dispendiosa. O Salmo 100, verso 1, diz isso, celebrai ao Senhor, celebrai é cultuar, não, celebrai com júbilo ao Senhor, cantem com alegria, orem com alegria, cultuem com alegria, todos os povos da terra, servi ao Senhor com alegria. Salmo 27, 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a formosura do Senhor. Então essa deve ser a nossa disposição de júbilo, de gozo, de alegria. Segundo ponto, agora a chegada até a igreja. Verso 2: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada, verso 3, como uma cidade que é compacta. Que é isso? Os peregrinos, ou Davi mesmo, que chegou até a cidade, finalmente chegam em Jerusalém. Estão vindo em uma romaria. Agora eles chegam, por isso diz, nossos pés estão dentro. Chegamos. E a euforia é tanta que eles começam a falar com a cidade, com a cidade. E começam a elogiá-la, dizendo: Jerusalém está edificada como uma cidade compacta. A ideia é assim: veja que cidade linda, bem construída, que arquitetura, que beleza. Oh cidade que exala o perfume de Deus, que coisa gloriosa, que construção maravilhosa, que cidade linda. Eles passavam muitas provações, riscos e perigos durante a romaria. E essas provações, medos, são agora substituídos pela alegria da chegada. Por quê? Pois agora eles estão seguros, não há mais perigo, e agora também eles podem descansar o corpo da longa viagem, repousarem, podem descansar o corpo e também renovarem as suas almas, porque agora haverá culto. Isso aqui aponta para as duas coisas, para nós, igreja. Pela graça de Deus, nós chegamos à igreja, nossos pés estão dentro da igreja. O que é isso? Pelo sangue de Cristo, fomos integrados à igreja, fazemos parte dela, nós não somos estranhos e alheios à comunidade de Israel mais, nós somos trazidos para dentro, pelo sangue de Jesus. E aqui estamos livres do poder do mal e da condenação. O termo também, quando diz, ela é uma cidade compacta. Por que compacta? Dá a ideia da unidade de várias tribos. Todas as tribos ali se uniam. Cristo é quem une a igreja pelo seu sangue. Todos vocês se uniram, passaram a estar dentro, se integraram, porque Cristo com a sua morte uniu cada um de nós, pessoas de toda tribo, língua, povos, nações, se uniram à igreja, por isso estamos felizes. Segundo, aqui aponta o que também, essa chegada até ela, nós também estamos caminhando como os peregrinos nesse mundo hostil, em uma longa jornada, cansaço, fadiga, tristeza, opressão, desejo de desistir, medos e temores. Entretanto, quando chega o domingo, quando nos reunimos aqui no culto público, nossa alma também é revigorada, porque nós somos visitados por Deus, somos ministrados por Deus, e o Espírito Santo nos fortalece, nos revigora, nos encoraja, e é exatamente isso que está acontecendo agora. Terceiro ponto, a igreja também, ou culto, é o lugar onde os redimidos, os eleitos, os salvos se encontram. Verso 4, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho. Eu estou lendo em outra tradução na minha página, na Bíblia está diferente. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Veja só,
todas as tribos, porque Israel, a nação, o povo de Deus não estava reunido mais em um só lugar. Se você notar, da onde surgiu o povo de Deus? O povo de Deus vem de Abraão, porque Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus e faz uma aliança com ele, fala: de ti farei uma grande nação. De Abraão vem quem? Isaac. De Isaac vem quem? Jacó. Jacó tem 12 filhos: Rubem, Simeão, Gade, Azer, Zebulon, Naftali, Levi. Cada um desses filhos gera descendência, que vão se tornar tribos. 12 filhos, 12 tribos. Dessas tribos vem a nação de Israel. E aqui nesse tempo as tribos estavam divididas. Cada parte morava em um lugar do mundo. Mas nas três festas, Pentecostes, Tabernáculos e Páscoa, pelo menos nessas três, todas as tribos se encontravam. E onde a festa era celebrada? Em Jerusalém. Então todas as tribos se encontravam em Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano. Todo o povo de Deus se reunia no mesmo lugar, no mesmo local. O que eu aprendo aqui? Primeiro, a igreja é formada pelos eleitos, e só os redimidos podem fazer parte dela. E o culto é o lugar onde todos eles se encontram. Veja só, vocês vêm de contextos diferentes, idades diferentes, histórias diferentes, localidades diferentes, nasceram em cidades diferentes, mas aqui no culto é o lugar. Sim, mas vocês têm algo em comum: todos foram salvos por Cristo, redimidos por Cristo, em locais diferentes, em datas diferentes, em histórias diferentes. Mas hoje no culto, o culto é o lugar onde todos nós nos encontramos, todos nós nos reunimos. E para quê? Qual era a finalidade dessas tribos se encontrarem? O texto diz: para darem graças ao nome, para renderem graças ao nome do Senhor. Para que eles se reuniam? Para adoração. E era isso que faziam: ofereciam sacrifícios, instrumentos eram tocados, corais com hinos eram entoados. Um culto acontecia quando essas tribos se reuniam, eles prestavam culto a Deus. Irmãos, todos os eleitos se reúnem para o extraordinário culto, o culto público. Aqui é onde confessamos nossos pecados, aqui é onde fazemos orações a Deus, aqui é onde agradecemos a Deus, aqui é onde adoramos e louvamos a Deus. Salmo 100, verso 2: servi o Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Salmo 100, verso 4: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei-o. Só que tem um detalhe: era um ponto de encontro, Jerusalém, mas não era um local onde somente uns se encontravam com os outros, uma tribo com outra tribo, mas era um local onde cada tribo também se encontrava com o Senhor. Era um ponto de encontro com o Senhor. Aqui também nós nos reunimos não só para nos encontrarmos, mas nos reunimos para encontrar o Senhor, de modo que o motivo, a causa máxima, a causa primeira do culto é o Senhor, é Deus. Não estamos aqui, a causa primária para nós estarmos aqui não é nossas necessidades, não é atender nossos desejos, não, a nossa causa primária e central é encontrarmos com Deus. Agora, o salmista revela a importância da igreja no mundo. Verso 5: lá estão os tronos de justiça,
os tronos da casa de Davi. Então Davi, aqui confessa, o quê? É dessa cidade, é desse santuário, que procede a lei. Daqui sai o padrão, donde toda a terra deve se submeter. Porque nesses tempos, o rei, o monarca, também funcionava como um juiz. Ele decretava, promulgava e revogava leis. E Davi está dizendo, Jerusalém é padrão de justiça, é modelo de retidão. Daqui procede a lei, e daqui vem os paradigmas, daqui vem o modelo de justiça e de conduta, que todos devem andar. Isaías 2:3 diz, e irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Que isso nos ensina? Assim também, a igreja é o poder moderador do mundo. É da igreja, é a partir da igreja que a justiça é ensinada, que a lei é promulgada, e Paulo deixa isso claro quando escreve a Timóteo, 1 Timóteo 3,14, escrevo-te estas coisas, Timóteo, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Aí ele vai descrever o que é a casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. O que é isso? A igreja é a coluna da verdade, a igreja é o pilar que sustenta a verdade. Que mais? É baluarte também da verdade, é uma fundação sobre a qual repousa um edifício. A igreja é a fundação sobre a qual repousa a verdade, ela é padrão, ela é modelo de justiça, de comportamento a ser seguido. Se quisessem consertar o mundo, a sociedade, deveriam ouvir o que a igreja de Cristo tem a dizer. Agora Davi passa da importância da igreja para a nossa obrigação quanto a ela. Qual é nosso dever, nossa obrigação quanto a ela? Verso 6, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos que te amam. Agora o salmista Davi expressa seu sentimento por Jerusalém e o seu desejo por ela. Qual era o desejo de Davi por Jerusalém? Sua paz. Por isso ele pede orações por Jerusalém, para que ela tenha paz. Por que ele pediu por paz? Porque Jerusalém não estava edificada em um lugar deserto. Haviam povos vizinhos de Jerusalém. E esses povos, a maioria, eram inimigos, nações vizinhas eram inimigas, estavam o tempo todo prontas para atacar, invadir Jerusalém, sitiar Jerusalém. Então Davi está orando, pedindo, orem para que haja paz, para que haja um cessar de guerra, de conflitos, para que a cidade não seja atacada, não seja dividida. E ele vai dizer, prosperarão aqueles que te amam. Davi está dizendo, só pode haver prosperidade na paz. Por isso, se vocês querem que a cidade prospere, cresça, prossiga, ore para que Jerusalém seja livre de guerras. Da mesma forma, o Senhor nos ensina que devemos ser os intercessores da igreja. Assim como Paulo era, por exemplo, em Filipenses 1:9, oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer no conhecimento. Colossenses 1:9, por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Você, a sua obrigação para com a igreja, é ser o intercessor dela, é orar pela liderança, orar pelos ministérios, orar pelas famílias, orar pelos projetos da igreja, e que mais? Pelo que devemos orar? Pela paz, mas pela paz da igreja como?
para Deus livrá-la dos seus inimigos, daqueles que a odeiam, daqueles que querem destruí-la, daqueles que querem decretar leis contra ela, daqueles que querem calá-la, que querem fechá-la, daqueles que querem mudar a Bíblia, daqueles que querem proibir a Bíblia, daqueles que querem mutilá-la, que querem degradá-la, que querem destruí-la. Ore, Deus preserva a tua igreja, guarda a tua igreja de leis, de governantes maus, dos seus inimigos. Sim que você deve fazer. Mas não só orar pela igreja, mas também trabalhar pela paz interna dele. Veja o verso 7. Reine paz dentro dos teus muros, e prosperidade nos teus palácios. Olha que interessante. No verso anterior, Davi rogou, pediu orações para que ela fosse livre dos inimigos externos, guerras. Só um pouquinho de retorno. Agora, ele ora para que não haja guerras internas, divisões entre o povo, tribo batalhando contra tribo. Primeiro ele pede oração contra as guerras, inimigos externos. Agora ele pede oração para que não haja facções, divisões. E o texto diz ainda: e tendo paz entre os irmãos, haverá prosperidade, bênçãos serão derramadas, se houver harmonia. Irmãos, é nossa obrigação trabalhar pela unidade da igreja. É nossa obrigação orar para que não haja divisões entre o povo de Deus, para que Deus guarde a igreja de contendas, guarde a igreja de semear, guarde a igreja de ter barreiras, e não só orar, mas trabalhar, agir, de modo que não haja fofocas entre o povo de Deus, contendas, picuinhas, rixas, barreiras. É nosso dever orar e trabalhar e desfazer muros, em vez de levantar muros, criar pontes, desfazer desavenças, pedir perdão para quem ofendeu. Jesus deixa claro: se compareceres para oferecer a tua oferta no altar, e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, eu não quero saber da tua oferta. Deixa a tua oferta no altar e vai primeiro reconciliar com teu irmão, e depois vem. No nosso contexto não é a oferta física, é o culto. Quando vieres para prestar culto, mas sabe que tem contenda, rixa, picuinha, ofendeu alguém, não olha na cara, eu não recebo o teu culto. Vai lá e desfaz isso. Me perdoa, eu errei com você, eu falei o que não devia. Irmão, você me perdoa? Aí você também perdoa. Desfaz. Tem algum problema comigo? Eu vou num corredor, você vai no outro. Tem irmão que não é no corredor. Irmão, tem problema por mim? Eu vou num bairro, você vai no outro. Eu tenho um problema com você. Tem que resolver. E se você não é o autor da contenda, mas você sabe que tem um grupinho com veneninho, facçãozinha, chega lá e dissipa, chega igual uma bola de boliche. O que é isso aí? Para com isso aí. Que conversa é essa? O que você está falando? Guarda teu coração, irmão. Você não sabe que isso? Nós devemos trabalhar para a unidade. Gálatas 5,14. Pois toda lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame o teu próximo. Agora Paulo, o que ele faz? Olha a borracha que ele larga nos Gálatas. Mas se vocês estão sempre se mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de serem destruídos. Em Efésios, ele faz o mesmo, Efésios 4,2, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Aí o que acontece? Onde há unidade, Deus ordena a bênção. Salmo 133,1, ó como é bom e agradável
viverem unidos os irmãos, porque ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Pensem nisso. Agora, Davi não só nos ensina a orar, trabalhar pela paz, mas também sermos exemplos. Verso 8. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Davi não só aponta os problemas, não só ordena que orem, mas também ora, pede a paz e trabalha pela paz. O desejo pela paz não era somente para ele, mas também por amor ao seu povo. Irmãos, não só aponte o dedo, trabalhe também. Não só diga isso está errado, esse faltou, esse não vem, esse não faz. Faça você, compareça você, venha você, seja exemplo para a sua esposa, para os seus filhos. Seja exemplo para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para os irmãos. Aqui na igreja estão nossos laços mais fortes. Fomos atraídos pelo sangue de Cristo que nos uniu. Então, essa paz, esse exemplo, não é em razão só do nosso benefício, mas também dos nossos irmãos. Filipenses 4,9, o que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Seja um exemplo, um modelo de cristão. Que aqui na igreja, você seja aquele homem que todos os outros homens dizem, esse cara é um exemplo para mim, ele é meu modelo de pai, ele é meu modelo de marido. Que você seja um jovem, que os outros jovens, esse é meu modelo de jovem. E por fim, a força ainda não acabou, graças a Deus. A nossa motivação quanto à igreja, verso 9, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Por amor da casa, buscarei teu bem. O que é isso? Davi amava a Deus, e essa era a sua motivação para fazer o bem à casa de Deus. Porque a casa de Deus era um símbolo de Deus, um símbolo da presença. E Davi amava a Deus. E porque amava a Deus, consequentemente amava também a cidade de Deus, a casa de Deus, pois ali Deus estava. E era por amor a Deus, a casa de Deus, que ele fazia o bem à casa de Deus. O que motivava Davi a orar pela paz? O amor a Deus. Trabalhar pela paz, o amor a Deus. Ir até lá, o amor a Deus. Adorar com júbilo, o amor a Deus. Se alegrar, o amor a Deus. Irmãos, é por amor a Cristo que eu busco o bem da igreja, porque ela é o seu templo. É por amor a Ele, por consideração a Ele, que eu trabalho pelo bem da igreja, que eu compareço à igreja, ao culto, que eu trato bem os irmãos, que eu sou intercessor dela. Devemos amar a igreja de Cristo, devemos amar os irmãos em Cristo, devemos amar o culto a Cristo, e devemos amar estar na igreja de Cristo. Esse verso 9 pode ser resumido como: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E porque eu amo a Cristo, consequentemente eu devo amar sua igreja. Igreja esta que Ele amou
e derramou o seu sangue. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Interceda pela igreja agora, pelo bem da igreja. Diga a Deus: como eu amo a habitação da sua casa. Se você é jovem, está aqui por obrigação, fala para Deus: hoje, Deus, eu estou aqui por obrigação, porque meus pais me trazem, porque eu sou menor, mas que um dia o Senhor faça eu estar aqui por amor, por alegria. Pais, orem pelos seus filhos e diga: Deus, eu sei que eles estão aqui por obediência e obrigação, mas eu oro para que um dia o Senhor faça eles estarem aqui por amor, que eles desejem estar aqui, que eles amem estar aqui, que eles peçam para estar aqui. Ore assim por eles, Pai, o menorzinho deles. Esposas, mesma coisa, você tem um marido que te acompanha, ore também, que um dia esse homem ame estar aqui, deseje estar aqui. O mesmo para os maridos, o mesmo para os filhos.